Fala pessoal, professor Matheus aqui. Hoje nós vamos ter uma aula de história antiga, então a frente é a 1A, aula 5, né? A gente vai falar agora de história antiga ocidental, né? Terminamos na aula passada a história antiga oriental, Egito, Mesopotâmia, fenícios, persas e hebreus. Hoje a gente vai começar a falar sobre a antiguidade ocidental, Grécia e Roma, tá certo? São os dois principais povos ali da antiguidade ocidental que a gente vai estudar. Por quê? Bom, existem várias explicações do porquê, mas a principal é porque eles são a base da nossa sociedade hoje, tá bom? A maioria da sociedade ocidental, a base da sociedade ocidental é inspirada na Grécia e na Roma. Nós utilizamos conceitos inventados por eles, trazidos por eles, que até hoje são muito importantes para descrever a nossa sociedade. As aulas com o professor Alexandre, ali de filosofia, sociologia, vocês vão conversar bastante sobre o mundo antigo, falar bastante ali sobre os filósofos, falar sobre Platão, Sócrates, Aristóteles, etc. Até na própria química, entre outras matérias, você acaba batendo em alguns filósofos gregos. Mas para nós vai ser importante entender por que existem filósofos na Grécia. Existe uma explicação política muito importante, econômica, porque surgiram filósofos na Grécia. E outra coisa, existem conceitos que nascem na Grécia Antiga que são importantes para nós hoje. Inclusive importantes para os vestibulares, que vocês devem saber, como cidadania e democracia. E também tem a questão jurídica, o conceito de leis, que a gente já falou um pouquinho ali no mundo oriental, mas aqui vai ter uma especificação ali mais pontual desses códigos de leis, dessa lei jurídica, que também é nossa jurisdição, nossa legislação é muito inspirada na deles, tá? Mas tomem cuidado que a gente vai pontuar aqui sobre a questão da cidadania, a questão da democracia, e existem diferenças gigantescas entre a cidadania deles, da Grécia Antiga, e a democracia deles, e o que nós entendemos por cidadania e democracia hoje. Então a gente vai pontuar aqui durante as aulas, porque isso acaba caindo ali em algumas questões, o Enem gosta bastante de cobrar esses assuntos da questão jurídica e etc. E eu trouxe até algumas questões aí pra gente debater, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui sobre Grécia Antiga. Primeiro ponto aqui, eu vou querer que vocês analisem comigo este mapa, tá? Esse aqui é o mapa da Grécia, beleza? O mapa da Grécia. A Grécia, para quem não sabe, fica na Península Balcânica. Os Balcãs, eles ficam na região sul da Península Balcânica. Primeira coisa que você deve observar aqui é a questão geográfica mesmo do território. O sul da Península Balcânica, ele é cortado e dividido por mares, né? Vai ter lá o Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo, e o território ele acaba sendo bem picotado, ele tem um arquipélago, várias ilhas. E outra, a gente vai ter essa questão das ilhas, você vai ter uma parte continental, você vai ter uma parte mais peninsular, e também você vai ver ali na Ásia Menor, essa parte que seria grudada ali em outro território, outro continente. Então, é importante a gente falar que, a península, o sul da península dos Balcãs, onde surge a Grécia, ela é muito dividida por mares, recortada ali pelo mar, tá certo? Isso vai ser muito importante para a economia grega, beleza? Então, pontos aqui que eu quero falar para vocês que vocês têm que entender, então, além das ilhas, dos arquipélagos, além dessa questão, nós vamos ter ali uma ilha importante, que é essa ilha mais ao sul, essa ilha maior, que é chamada de Creta. Ali nós vamos ter uma civilização se desenvolvendo ali, a civilização cretense, tá? Que vai ser a civilização que vai dar origem a toda essa história dos gregos. Existe um povo que eu posso falar assim, esse é o povo grego original? Não existe, tá? A Grécia, esse território que vocês vão estar vendo aqui, ela vai ser invadida constantemente por vários povos, tá? Então a gente vai falar lá dos cretenses que já estavam ali, constituíam um grande império primordial, dentro da Península Balcânica, mas depois vai ser invadido por aqueus, jônios, eólios e por final ali os dórios. Então vai ter consecutivas invasões a esse território e no final essas invasões vão acabar unindo esse povo num núcleo cultural que a gente vai chamar ali de grego. Então não existe o povo original grego e sim essa formação ali de povos que vão acabar dando origem a Grécia, beleza? Então, pontos geográficos aqui para nós entendemos. Eu quero que vocês peguem ali a península do Peloponeso, tá? Região importante. A parte mais continental ali acima da península do Peloponeso, onde vai desenvolver Atenas, região da Ática ali, e a ilha de Creta, tirando que você tem a parte da Ásia Menor, mais a leste também, tá certo? Sendo que no começo, para nós, é importante entender Creta, a ilha de Creta, e essa região do Peloponeso, onde vai se desenvolver os primeiros povos da Grécia Antiga. Beleza? Vamos lá.
Divisão da história da Grécia, tá? A gente não vai falar sobre toda a Grécia em uma aula, relaxa, beleza? A gente vai dividir a história da Grécia, porque é um período gigantesco de tempo, beleza, senhores? Então, a divisão aqui mais didática da Grécia, a gente vai ver lá os períodos. O período pré-homérico, o período mais inicial, que a gente vai falar um pouco da formação da cultura grega e a chegada desses vários povos que vão acabar dando origem ao que nós vamos chamar de Grécia Antiga. Além disso, nós vamos ter ali mais pra frente o período homérico, detalhe, a gente chama atenção já pro nome desses períodos, faz referência ali a um escritor, a um poeta, Homero, vamos falar dele aí também, escreve Ilíada e Odisseia, mas o período homérico é o período de formação das famosas polis gregas, cidades-estados. Tá? Para quem não se lembra, a gente já falou um pouquinho lá em Mesopotâmia o que seria uma cidade-estado. A gente vai relembrar aqui e falar o porquê que a Grécia desenvolve cidade-estado e não um império unificado, tá certo? Então, depois nós vamos ter ali o período arcaico, que é o período de esplendor das grandes cidades-estados. Você vai ter várias cidades-estados que são importantes. Você pode falar lá de Delos, de Tebas. Você tem várias cidades-estados. Só que para a gente entender a diferenciação, porque elas eram muito diferentes, essa autonomia de cidade-estado vai fazer com que as cidades sejam diferentes entre si. E para a gente entender essa diferença, a gente estuda as principais, digamos assim, as que vão ter maior influência no nosso mundo, que daí seria a famosa cidade de Atenas e a famosa cidade de Esparta, tá certo? Então no período arcaico a gente acaba estudando essas duas cidade-estado. E tirando que a gente vai acabar falando ali no final, né? Falando no final, do período clássico. O período clássico é onde acaba aqui, inicia o fim. Acaba não, inicia o fim da Grécia Antiga, mas é muito difícil falar de fim da Grécia, já que a Grécia vai ter uma continuidade depois, um último período que eu não coloquei aqui, que é o período helenístico, lá do Alexandre o Grande, vamos falar nos transcurso das aulas, e tirando que a cultura grega está viva até hoje, então falar sobre o fim da Grécia Antiga é um pouco complicado, tá? Então, este último período, o período clássico, vai ser o período das guerras, as famosas guerras hegemônicas. Então a gente vai ver muitos conflitos aqui, onde os gregos se envolvem com povos estrangeiros, como também eles vão acabar lutando contra eles mesmos, né? Guerras médicas e as guerras do Peloponeso. A gente vai falar sobre esses conflitos nesse último período clássico. Como eu falei, tem um quinto período que eu não coloquei aqui, que vai ser uma aula específica só para esse período, que é o período helenístico, tá? O período helenístico é a dominação ali da Macedônia sobre o mundo grego. Então, dito isso, sabendo aqui a diferenciação, vamos dar início aqui no nosso primeiro período. Eu vou abranger na aula de hoje esses dois primeiros períodos, o período pré-homérico, o período homérico, tá certo? E um pouquinho do período arcaico. Senhores e senhoras, senhoritas, né? Vamos dar início aqui falando do período pré-homérico. Como eu falei, senhores, para você entender a formação da Grécia, o surgimento da Grécia, um dos primeiros pontos que a gente tem que saber é a civilização cretense. Civilização cretense que, digamos que seria uma civilização autóctone, uma civilização originária ali da Grécia. Ele vai ser um grande império contido em vários mitos, como por exemplo, a lenda do labirinto de Knossos, a lenda do rei Mino e do Minotauro, né? Senhores, tudo isso se passa dentro da civilização cretense, dentro da ilha de Creta, dessa civilização que vai ser a origem de quase toda a cultura grega, tá certo? Ali, a lenda do labirinto de Knossos, a lenda do Minotauro, ali fala que Knossos era a grande capital do mundo grego, do mundo cretense, da ilha de Creta, do reino do Império de Creta ali, e o seu rei era o rei Mino. O rei Mino ali também, enviado, semideus ali, filho de Zeus, a esposa do rei Mino vai acabar tendo um caso com um deus, que era um deus touro. No final, esse deus touro acaba dando para ela um filho, que vai ser metade homem e metade touro, o famoso Minotauro. Então por isso que a cultura cretense está muito influenciada com deuses touros, tá? Eles têm muito essa ligação com este animal, o touro, né? A gente vai conhecer depois lá a história do Teseu, que consegue vencer o Minotauro, tá certo? Mas Creta é onde vai ser toda a base da cultura grega. Começa ali uma boa parte da religião, dos mitos, da lenda, da crença, do comércio, tá? É importante falar aqui que o mundo grego ele vai estar muito influenciado pelo comércio, já que a geografia dele não é uma geografia favorável para a agricultura. Tem terras férteis? Tem terras férteis sim, a agricultura vai ter um destaque na economia grega,
Sim, mas o problema é que era muito montanhoso. São regiões montanhosas. E outra coisa, se você for olhar minimamente para o mapa da Grécia, que deve estar por algum lugar daqui de cima, você vai perceber que eles têm saídas ótimas para o mar. Quando você tem grandes saídas para o mar, você obviamente já se depara com uma situação econômica de comércio marítimo, tá? Então sim, as cidades gregas, desde a sua origem, desde Creta ali, da primeira cidade, a primeira civilização, ela vai ter uma origem comercial, mercantil, marítima, sim, tá? Então, Creta é a base ali com a lenda de Creta. Inclusive foi descoberto lá o achado arqueológico do Palácio de Creta, o Palácio de Knossos, o Labirinto de Knossos, onde estaria o Minotauro. Claro que a parte do Minotauro ali seria uma lenda. Existem várias discussões ali que eu não quero entrar nessa questão sobre Creta e sobre essa lenda, sobre o Minos ser um rei ou ser uma dinastia de rei, qual parte da lenda pertence a qual época da Grécia, mas o que nós temos que saber é que essa ilhazinha ali é a origem, é o início da civilização grega. Logo em seguida, a gente vai ver o primeiro povo que a gente pode chamar de invasor. Esses povos indo-europeus que estão andando, buscando a sedentarização, eles acabam descendo ali na Península Balcânica e se fixando na região da Península do Peloponeso. Os povos aqueus, eles vão acabar fundando uma cidade ali que vai ficar conhecida como a cidade de Micenas. Por isso que a gente acaba chamando esse povo de micênico, tá certo? A civilização micênica, por muito tempo, vai ser dominada pelos cretenses, mas eles vão desenvolver ali um poderio bélico militar que vai acabar levando à dominação dos cretenses, tá? E daí que vem a lenda do Teseu, que é o homem que é enviado, né, para Creta para matar o Minotauro e acabar com a supremacia cretense por cima dos micenas. Então, basicamente, o que vai acontecer é os micenas vão acabar dominando os cretenses. Beleza, e daí? Com essa dominação, há a junção da civilização cretense com a civilização micênica. E toma cuidado que às vezes você pode encontrar a civilização minoica também para descrever os cretenses. Minoica é a derivação ali do Minotauro. Então também vai estar correta. Minoica e cretense já fica sabendo aí que está na mesma, tá certo? E aí quando Micenas, a cidade de Micena, os aqueus, né, o povo aqueu, domina os cretenses, há uma união cultural entre essas duas civilizações. É uma relação de dominação? Sim, mas os micênicos, os aqueus, eles acabam adotando boa parte da cultura cretense, tá? E aí nós vamos ver o início da cultura chamado de creto-micênica. A união dos aqueus, dos micenas, com os cretenses começa a dar origem ao que nós podemos chamar de embrião, tá, da cultura grega. Esses dois povos, os cretenses e os micênicas, eles são os proto-gregos, por assim dizer. No final, você acaba tendo a criação ali de uma base cultural grega, uma língua, a mesma religião, né? Então a gente vai começar a assistir essa formação. Logo em seguida vai vir jônios, vão vir outros povos, eólios, fazendo esse mesmo processo que os aqueus fizeram de invasão na Terra. As invasões deles vão ser relativamente pacíficas, eles acabam entrando dentro dessa sociedade, entrando dentro desse núcleo cultural, tá? E mais pra frente chega o último povo, que para nós é o mais relevante aqui, que seria os dórios. Aqui você tem basicamente um mapa com a dominação dos micenas, tá? Eu chamo a atenção aqui que vão surgir várias cidades-estado gregas muito importantes para a história do mundo grego, tá? Só que essas cidades vão ficar tão grandes, tão fortes, tão poderosas que elas vão acabar abrindo colônias. Sim, existiam colônias nessa época e basicamente os territórios ali da Ásia Menor vão ser colonizados, vão virar colônias de outras cidades. E aqui nós temos um mapa do domínio creto-micênico, ali a Grécia micênica, tá certo? E mais pra frente, como nós estamos falando, no ano de 1100, mais ou menos, antes de Cristo, chega o último povo, os dórios. Os dórios, por sua vez, eram um povo militarizado, era um povo belicoso, bélico, militar, e eles tinham conhecimento de metais mais avançados do que os metais que eram utilizados pela civilização creto-micênica. Em algumas aulas eu já falei para vocês, quem tem o metal melhor nessa época acaba ganhando as guerras sempre. No caso aqui, os dórios, eles já conheciam ali a forja com ferro já. Então, o metal deles era muito superior aos cretomicênicos
e acaba tendo uma dominação. Só que o que vai acontecer? Os Dórios vão chegar, vão querer dominar todos os cretomicênicos, e nisso, aqueles que ficam acabam sendo escravizados pelos dóricos. Mas o fenômeno que nós vamos conhecer é a diáspora grega. O que seria diáspora grega? Diáspora, a gente já falou, né? Essa dispersão seria o quê? A fuga dos povos cretomicênicos dos dórios. Tá? Então nós vamos ver que os dórios vão acabar se fixando na península do Peloponeso e todos aqueles povos que viviam nessa cultura cretomicênica começam a se dispersar pela península balcânica. E ali no mapa você consegue ver mais ou menos que eles vão para a região da Ásia Menor, para essas ilhas que tem dentro da própria Grécia, e eles vão acabar se dispersando. A invasão dórica e a diáspora grega dá fim ao nosso período pré-homérico. Tá? Então, basicamente, cultura cretomicênica. Chegam os dórios, a galera foge. E aqui, uma linha do tempo aqui, só pra gente entender quando tudo acontece, ali por volta de 3000 a.C., você vai ter lá a civilização cretense, daí tem a chegada dos aqueus, que fundam ali a cidade de Micenas, depois nós vamos ver lá Creta sendo invadida e sendo dominada, tá? Aqueus vão acabar dominando Creta por mais ou menos por volta de 1400. Depois, no ano de 1200, é narrada a famosa história de Troia, a guerra que dá a vitória aos gregos sobre a cidade de Troia. Depois nós vamos conhecer lá os jônios, os eólios e, por fim, os dórios, e acaba a ter a dominação dória e a dispersão desses povos por toda a região balcânica. Beleza, galera? Terminamos aqui, então, o período pré-homérico. Passamos para o período homérico. O período homérico vai falar um pouco da formação dessas cidades-estados, tá? Como é que esse bando de grego, digamos assim, essa civilização cretomicênica que se expandiu, que se espalhou, se transformou em cidades-estado. Bom, para a gente falar sobre isso, né, a gente tem que pensar no seguinte. Primeiro, a dominação dórica fez que todo mundo se espalhasse e fugisse. Mas, se você for comparar, você vai pensar assim, se está tendo guerra, está tendo fuga e está tendo escravidão, a população deveria diminuir, certo? Não, pelo contrário. A gente vai ver que vai ter um aumento demográfico na Grécia. No meio dessa dominação dórica, no meio dessa guerra, desse conflito, esse assentamento dos dóricos na península do Peloponeso, a gente vai começar a observar que vai ter esse fenômeno da diáspora, o que vai aumentar o número da população de gregos, de pessoas vivendo dentro da Península Balcânica. Por quê? E a explicação está contida no período homérico. A explicação é bem simples, na verdade. A gente vai assistir à formação dos sistemas gentílicos, as comunidades gentílicas, que a gente pode chamar de geno. O que seria o geno? Geno é basicamente um clã, eu posso dizer assim, tá? Você, a sua família, tá fugindo dos dórios. Os caras chegaram, quebrando tudo, metendo o pé, matando, escravizando e o caramba todo. O que você vai fazer? Você vai pegar sua família e tu vai fugir. Fugir pra onde? Pra onde tem terra fértil. Por isso que muitos deles foram lá pra Ásia Menor, se estabeleceram em algumas ilhas ali no meio do mar Egeu. E nós vamos ver que quando você se estabelece com a sua família no lugar, você começa a produzir. E isso é um geno. Tá? São essas famílias que se estabeleceram em uma terra fértil e começaram a produzir. Pontos importantes: organização familiar, chefiado pelo patriarca, o homem mais velho. O homem mais velho dessa família vai comandar todo esse geno. O que acontece não existe noção de propriedade privada, então, nessa época. Então, toda a produção é dividida de forma igualitária. O trabalho é feito de forma igualitária, inclusive pelo patriarca, e dividido também de forma igualitária. Então, um geno é uma organização familiar chefiada por um patriarca com divisão igualitária, já que não existia a noção ali de propriedade privada entre eles. Beleza? Beleza. Qual que é o problema, senhores? O problema é o seguinte: vai começando a se tornar relativamente necessário você expandir a sua terra, expandir o seu solo. Para isso, você acaba criando situações de conflito, de um geno contra o outro. Mais do que o conflito, você vai ver que eles vão precisar se organizar para se defender. E começa a ter a junção dos genos. Os genos se juntam, formando grandiosas pátrias. E por sua vez terá um grupo maior de líderes, por exemplo, se antes era só um patriarca, terá um outro patriarca e assim por diante, tá certo? Essas tribos também vão se unir, formando ali o que nós vamos chamar de demo ou de polis, finalmente ali a formação da cidade-estado.
grega, tá? Como a gente pode ver no nosso exemplo aqui, ó. Genos se juntam para garantir mais solo, para garantir mais defesa, formando fátrias, fátrias se juntam, formando tribos, e as tribos, quando se juntam, formando uma organização muito maior, com muito mais membro, forma então a cidade-estado, a polis grega, tá certo? Ali que está representado pelo o termo demo. Senhores, no meu esquema ali está escrito Basileu. O que seria Basileu? Basileu seria um líder, um rei. Cada tribo dessa teria um líder que comandaria. Esse é o Basileu. Em algumas cidades-estados, o Basileu vai ser substituído. A gente pode falar ali do exemplo de Atenas, que vai vir a questão democrática. Entre outras cidades-estados, não. Isso vai ser mantido. Essa aristocracia, esse grupo dominante, esse rei, vai continuar se dominando, tá? Então, assim surge as demos, assim surge a polis, a cidade-estado grega. Dentro de uma cidade-estado, o que é importante de falar? Existem algumas organizações, tá? Por exemplo, você vai ver lá a Ágora, que era como se fosse um centro comercial, mas também de tomada de decisões, onde se reuniam ali os líderes, os chefes de famílias para tomar deliberações, decisões, tá? Polis, inclusive, era o nome Polis vem da região mais baixa da cidade-estado. Você tinha lá a Acrópole e depois você tinha a Polis, tá? Só que conforme vai aumentando o número de habitantes, a Polis vai crescendo, crescendo e tomando conta de toda a cidade-estado, e a gente acaba chamando tudo de Polis grega. Toda a cidade-estado é a Polis grega. Beleza? Senhores, quando formou a polis grega, quando juntou Gênero, juntou Fátria, juntou tribo e formou a polis grega, a gente vai ter um pequeno problema. Não tem terra para todo mundo. Não tem terra para todo mundo, então a gente vai ter que fazer uma divisão dessa terra, divisão desse solo. O que vai para o saco, o que vai para o ralo, aquela divisão igualitária que a gente falou até antes, aquela questão de não ter propriedade privada, tudo isso vai sumir. E aí nós vamos conhecer a desintegração das comunidades gentílicas, que acontece aqui no século 8 a.C. Senhores, a desintegração das comunidades gentílicas vem pelo grande crescimento demográfico, né? Claro, você foi juntando geno com geno, com geno, com geno, com geno, vai ficar gigante, não vai ter terra para todo mundo, tá certo? Com esse crescimento demográfico, há necessidade de você dividir o solo, então divisão da propriedade privada. Na hora que você faz essa divisão aí, a criação da propriedade privada, o grupo que era mais próximo do patriarca, dos líderes, vão ficar com mais terra, formando uma aristocracia, e aqueles que não estavam tão próximos dos líderes, das lideranças, não ganham terra. Então eles acabam ali formando a base da sociedade. Além dessa divisão, dessa propriedade privada, com isso tem então a divisão em classes sociais. Então nós temos finalmente a formação das cidades-estados, né? Cidade-estado ali, eu trouxe ali um termo, basicamente a explicação do termo, ele é a unidade política, econômica, social, geograficamente limitada, que tinha como núcleo uma cidade onde a soberania era exercida por cidadãos livres, os quais determinavam a forma de governo, aristocracia, oligarquia e democracia, certo? É basicamente isso. Pela distância entre essas cidades, você vai ver que vai ser muito natural essa autonomia delas, tá? A falta de comunicação, até às vezes, entre elas, criava essa autonomia, tá certo? Então, acabava que o cidadão escolhia a forma que seria governada, a forma de governo dentro dessa cidade-estado. Cada uma tinha a sua forma de governo, beleza? E aqui falamos, então, do poeta Homero, o livro de vocês aí, quem está usando a apostila, traz um trecho bem interessante ali falando do poeta Homero. Homero, que tem várias discussões dos arqueólogos, dos historiadores sobre a história de Homero, sobre a Guerra de Troia, de ter acontecido ou não ter acontecido. Temos um achado arqueológico lá da cidade, que alguns discutem e falam que não é a cidade. Mas o que é importante para nós? A Ilíada e a Odisseia, né, vai contar a história de Odisseu, né? Vai contar a história da Guerra de Troia e do herói da Guerra de Troia, Odisseu, voltando para sua amada, enfrentando os deuses. Como que? Com a razão. Então, nós temos que colocar aí uma das características primordiais dos gregos, que difere de todos aqueles povos que a gente falou até agora. Eles não são teocêntricos. Eles podemos dizer que eles são antropocêntricos.
Isso acaba sendo mais debatido com o professor Alexandre de filosofia, mas a gente tem que entender que eles têm essa visão de que existe o mito, e a filosofia entra nisso, tá? E às vezes você tem que se desligar do mito, tá certo? O homem também tem o seu potencial racional. E as histórias, esses mitos, essas lendas de Homero, nos mostram que desde a origem da Grécia, você tinha já esse conceito, já tinha este conhecimento, tá certo? Passando aqui, senhores, período arcaico, tá certo? O período arcaico é o período de esplendor das cidades, estados, o crescimento e o surgimento das principais cidades-estados. Para nós aqui, importantes duas: Atenas e Esparta, tá certo? Então nós vamos falar aqui primordialmente, vamos falar primeiro aqui de Esparta, senhores, tá? Vamos falar sobre Espartas, né? Antes de mais nada, voltando aqui, ó, Esparta, a origem ali dela descende, eles são descendentes direto dos dórios, aquele povo militar que a gente falou que invadiu a Grécia. Já Atenas ali dos jônios, beleza? Então vamos falar aqui de Esparta. Esparta que fica na península do Peloponeso, na região ali da Lacônia. Tanto é que existe a palavra lacônico, laconismo. Os espartanos eles eram muito calados, então eles vão falar assim que o espartano ele é lacônico, ele é quieto. Lacônico vai virar sinônimo de vazio, de silêncio. Para os atenienses isso era insuportável. Tanto é que existe a origem da palavra lacuna, que é algo vazio. Então eles achavam que os espartanos eles eram algo vazio, já que eles não falavam, eles eram lacônicos. Sociedade espartana, galera. Lá no topo, nós vamos ver os espartanos ou espartacíatas, tanto faz, você pode encontrar desses dois nomes. Basicamente, eles são descendentes diretos dos antigos dórios. Aqueles dórios que invadiram, escravizaram, pilharam e se misturaram também, sim, com a sociedade cretomicênica, se misturaram com aquele mesmo núcleo que a gente falou nas aulas agora há pouco, aliás. Então, basicamente, você vai ver esses espartanos fundando, esses caras são os descendentes dos fundadores ali da cidade, dos dórios. Então, aquele que é descendente direto do dório, ele já está lá no topo. Eles são a aristocracia, eles são soldados, eles são o exército. E aqui eu já chamo a atenção numa coisa que a cultura popular, a cultura pop, já nos influenciou bastante com filmes, quadrinhos lá, o 300, até o filme, o quadrinho, jogos. A gente sabe que os espartanos, eles eram altamente militarizados, tá? Então, cidadão, a ideia de cidadão para os espartanos é o cara que está na aristocracia, é o homem que é soldado, é aquele que pode servir o exército, é aquele que esse é o único que tem direito, tá certo? Esse é o cidadão. E para você ser tudo isso, você tem que ser descendente direto dos dórios. Tá? Então, apenas descendentes dos dórios serviam o exército, apenas descendentes dos dórios eram considerados cidadão, e apenas os descendentes dos dórios eram considerados aristocratas dentro de Esparta. Tá certo? Pessoal, aí nós vamos ver ali os periecos. O que são os periecos? Os periecos ali são homens que são nativos, descendem de povos dominados daquela região também, só que eles são livres, eles podem realizar comércio, coisa que um espartano não podia fazer. Então você vai ver lá, o comerciante, o artesão, eles são homens livres que não têm direitos políticos dentro de Atenas, de Esparta, desculpa, não têm direito político dentro de Esparta, mas eles são homens livres. O que acontece? Eles se dedicam a fazer coisas que os espartanos não podiam fazer, como, por exemplo, o comércio. Tá? Um espartano não pode fazer comércio, beleza? O espartano deve se dedicar 100% à questão militar. E embaixo, a base da nossa pirâmide social, nós vamos ver os ilotas. Ilotas que basicamente são homens capturados, né? A grande maioria da população espartana era formado por ilotas, tá? Os ilotas são povos escravizados, são povos capturados, beleza? São povos que descendem dessas capturas que os espartanos fizeram e eles são considerados escravos. Só que aqui é um ponto interessante. Primeiramente, escravidão do mundo antigo, a gente sempre tem que lembrar isso, é diferente da escravidão do século XV realizado pela Europa. É escravidão por dívida, é escravidão por dominação. No caso dos ilotas, eles são dominados. Mas aqui os ilotas, eles não são uma propriedade privada. Tipo, eu não tenho, esse escravo não é meu. Esse escravo é do Estado. E o Estado vai conceder para você esse escravo.
Beleza? Ele vai deixar, vai permitir que esse escravo trabalhe na sua terra, como ele também pode tirar. Então ele não é um bem privado, ele é um bem público, por assim dizer. Então a sociedade espartana, ela é uma sociedade militar e escravista. Beleza? Sendo que a grande maioria da população é escrava. Pô, por que eles não então se revoltam e pegam a liberdade? Porque eles são tratados com extrema violência. Para que não houvesse nenhum tipo de revolta, eles são constantemente usados em treinamentos, são mortos, massacrados, decapitados, esfolados, etc, 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 etc. Assim, você coloca os ilotas numa situação de medo e de pânico, pavor, que eles não conseguem articular nenhum tipo de revolta, tá? Lembrando que sim, os espartanos eles são altamente belicosos, beleza? Altamente militarizados e altamente rígidos quanto a treinamento militar, quanto a questão de comportamento social, de porte social, eles são muito, muito rígidos e rigorosos. Por exemplo, você já não tem permissão de falar assim que o homem mais velho estiver na sala. Ou seja, se você está num recinto e o homem mais velho entra, você não tem permissão de falar. Você deve ficar quieto, permanecer-se calado. Próxima parte, a questão política. A questão política de Esparta é uma questão bem simples, tá? Esparta é uma das cidades que vão manter ali a questão dos seus reis, tá certo? Só que não é uma monarquia, porque monarquia é um rei só. Na verdade, a Esparta vai cultuar dois reis, vai ter dois reis, é o que nós chamamos de diarquia. Um rei comandava os exércitos, ficava ali com os soldados, ia e levava os soldados para a guerra, e o outro rei, ele está ligado mais à administração da cidade, a cultos religiosos e etc, tá certo, senhores? Então essa diarquia tinha uma divisão bem específica, um rei para a guerra, outro rei para a religião, e assim por diante, beleza? Só que qual é o grande ponto para nós ressaltarmos aqui? Essa diarquia, ela era muito limitada, já que esses reis era mais como se fosse um resquício cultural dos dóricos. Por quê? Porque os dórios eles tinham reis, então os espartanos continuam com essa cultura de rei, mas não quer dizer que eles comandam de verdade a sociedade. Quem comanda de verdade é toda uma estrutura política, formado por Éforos, Apela e Jerusa, tá? Esses reis são mais culturais, tá? São reis mais de resquício dos antepassados, beleza? Sim, eles ainda são importantes, eles têm uma presença política, sim, tá? Não é descartável, mas não quer dizer que eles exercem uma supremacia na questão política. Não, eles não têm a supremacia, tá? Então vamos falar sobre as instituições políticas que nós temos, além da diarquia. Nós vamos ter lá a Pela. A Pela é o conselho formado por todos os cidadãos, tá? Lembrando que todos os cidadãos somente são os espartanos. E somente é espartano aquele que é descendente do Dório. Beleza? Então, essa Assembleia de Cidadão ela se reúne para criar e aprovar leis. Eles também escolhem magistratura, magistrados, que vão basicamente criar, são cargos de variados dentro da cidade-estado, tá? Você tem lá cobrador de imposto, você vai ver o cara que distribui o escravo, isso são magistraturas, beleza? Então, a Pela é a reunião de todos esses cidadãos, todos esses espartanos, né? O que era bem complicado. Dentro da Pela, você acaba elegendo o que nós vamos chamar de Jerusa, tá? Que é um conselho formado por 28 anciões, homens maiores de 60 anos. Esses homens maiores de 60 anos, eles vão preparar as propostas de leis que serão votadas, tá certo? Tirando que eles fazem o julgamento. Então o que acontece? A Jerusa cria as leis. Essas leis serão apoiadas, aprovadas ou não pela Pela. Sendo que a Jerusa é um conselho formado por anciões, tá? Por homens maior de 60 anos, escolhido, 28 homens escolhidos ali, maiores de 60 anos. Aqui você falou o quê? A gente falou basicamente do poder legislativo. A Pela e Jerusa são poderes legislativo, eles criam. E a Jerusa é o poder judicial, porque ela julga também o cidadão espartano. E ali você vai ter o poder executivo, que está nesse triângulozinho de cima. O poder executivo são os éforos. São 5 homens, 5 espartanos escolhidos ali anualmente, né, que vão fazer o quê? Eles vão guardar a cidade, administrar, eles vão colocar a cidade em guerra, declarar paz, declarar guerra, eles vão controlar toda a administração e a economia da cidade.
é o poder executivo, senhores. Então você tem essa diferenciação. A Pela e Jerusa, poder legislativo, e poder executivo é o Éforo, são os Éforos, que são 5 homens, beleza? Senhores e senhoritas, desculpa, a questão da educação. Falando em senhoritas, né? Vamos falar sobre educação. A educação ateniense, não, perdão, ato falho. A educação espartana, ela é altamente rígida. Ela é rígida, ela é hierárquica. E toda educação espartana é voltada para uma única coisa: formar guerreiros, formar soldados. Então, eles são um povo bélico, são um povo militar, e toda a educação deles vai estar voltado, sim, para a questão militar. O serviço militar ele começa com 7 anos de idade, vai terminar com 60 anos de idade. E vão ter treinamentos ali terríveis, treinamentos ali que vão massacrar. Poucos sobrevivem, né? Então a gente pode colocar aí algumas características de Esparta que são muito importantes que nós utilizamos até hoje para outras coisas, como por exemplo a xenofobia, tá? Que é aquela aversão ao estrangeiro. Os espartanos são altamente contra estrangeiros, eles não gostam de estrangeiros, tá? Então a xenofobia vai ser uma palavra ali, um conceito para discriminar ali os espartanos. E outra coisa, nós vamos ver também a eutanásia, que era a ideia de você só querer ter filhos fortes e perfeitos para a guerra. Então, alguns das crianças são escolhidas para servir o exército, para continuar na sociedade, outras não. Então acaba tendo a eutanásia. Você vê que seu filho nasce com algum tipo de deficiência, que ele não vai ser um bom soldado, você mata essa criança, você acaba eliminando essa criança. Muito bem demonstrada, por exemplo, no filme 300 e nos quadrinhos também de 300, eles mostram ali que eles buscam essa perfeição do soldado. Tirando isso, treinamentos rígidos por toda a vida. Ponto importante aqui, a mulher também participava desses treinamentos. A ideia deles era que mulheres fortes geram filhos fortes. Então, as mulheres devem sim participar desse treinamento militar que começa aos 7 e termina aos 60 anos, tá? Então, as mulheres, a gente pode falar aqui que as mulheres elas têm uma participação muito maior dentro da sociedade espartana do que das outras cidades gregas. Em Atenas, a gente vai ver que a mulher não pode participar, a mulher vai ser tipo uma escrava do lar. Já em Esparta, não. A mulher tem sim seus privilégios, tem o seu direito, participa do treinamento militar, tem uma certa participação dentro da sociedade, tá? O que ela não pode fazer, ela não participa ali da questão política, que era reservada aos homens, mas ela participa das atividades físicas, dos treinos, e também, caso houvesse, como ela tem um treinamento, ela podia sim defender, fazer a defesa da cidade. Tá certo, pessoal? É isso. Valeu, terminamos Esparta, terminamos ali essa parte de origem do mundo grego. Um abraço e até mais.